O desenvolvimento humano, aí, a procura de emprego, nós vamos falar do início, do desenvolvimento das pessoas ainda no ventre, com a psicóloga Patrícia Borgonovo. Boa tarde, como vai? Tarde. Tudo bem? Tudo bem. Como é essa questão aí de se cuidar da saúde emocional enquanto a criança está no ventre da mãe? A gente costuma dizer assim que o desenvolvimento do indivíduo começa desde a gestação e, claro, vai até o final da vida do ser humano. Só que os 3 primeiros anos de vida, desde a gestação até o final do terceiro ano, são os anos mais importantes do desenvolvimento, que ocorre um desenvolvimento mais acelerado. E por isso a importância dos pais estarem interagindo de uma forma qualitativa, né, uma forma afetuosa com esse ser humanozinho aí que está chegando. O que não pode ser perdido nesse período, por exemplo, em termos de cuidado para esse desenvolvimento? Olha, eu acho que a palavra essencial é o afeto mesmo, né? Então, assim, o desenvolvimento físico, ele também só ocorre se houver essa interação dos pais com afeto e com qualidade, com atenção dos pais. Então, hoje sabe-se, existem algumas pesquisas que mostram que se o bebê for alimentado simplesmente, for apenas feito uma higiene, os cuidados físicos e não estiver em contato com o ser humano que ofereça esse afeto, esse carinho, essa atenção para essa criança, ela não vai se desenvolver. Tanto o crescimento físico, propriamente dito, não vai acontecer. Então, é uma necessidade básica, né, da criança receber essa interação afetuosa dos pais, para que ela se desenvolva de uma forma adequada. Bem desde o início, né? Ainda no ventre. Ainda no ventre, que pode ser com feito, certeza. Por exemplo? Olha, a mãe, né, se ela já, digamos, foi programada, ou mesmo que não foi programado, mas já demonstra uma aceitação, ela já vai estar passando um sentimento positivo, um sentimento bom para aquela criança, porque hoje sabe-se que a placenta ela não é mais aquela barreira protetora que antigamente se pensava, que nada se chegava naquela criança, né? Hoje sabe-se que o álcool, as drogas, qualquer coisa que a mãe for usar de negativa, digamos, a criança também vai receber, e positiva também como um sentimento bom, né? Então, a mãe, toda a emoção, qualquer alteração emocional que a mãe vai ter, ocorre uma alteração bioquímica no corpo dela. E essa alteração, né, faz com que haja uma produção de hormônios, esses hormônios vão ser repassados para a criança através do cordão umbilical, então a criança vai acabar sentindo as mesmas sensações que a mãe. Por isso a importância da mãe estar bem, estar tranquila, e a família estar ajudando nesse processo também. Então, um trauma, por exemplo, sofrido por uma mãe durante a gravidez, pode de alguma maneira mesmo refletir no desenvolvimento da criança? Com certeza, porque ocorre por exemplo, caso ocorra uma situação de estresse, um perigo muito grande, vai ocorrer uma descarga de adrenalina, né? É um hormônio que com certeza vai ser repassado para o feto, e isso vai estar afetando, mas não é algo assim que vai fazer com certeza com que houver um prejuízo para aquele bebê se a mãe retomar, né, uma sensação gostosa, se a mãe pode passar, conversar com aquela criança já no ventre e quando ela estiver melhor, mais calma, e aquilo, né, ela conseguir estar bem novamente para que a criança sinta-se bem novamente. Essa comunicação, ela realmente pode ser estabelecida a partir de que mês? Eu digo assim, a gente claro, a ciência não está tão avançada para dizer exatamente o mês, mas a gente sabe que a partir do 2º, 3º mês já a criança já tem a sensibilidade já para perceber os sons, né, as luzes até, né, então ela reconhece já mais tarde um pouco a voz da mãe, mais tarde a voz do pai, né, que já não é tão, né, é um pouco mais distante, né. Então, claro, o desenvolvimento da gestação, quanto mais ela estiver desenvolvida no ventre, mais ela vai ter essa percepção, né. Muita gente, por exemplo, toca determinado tipo de música durante a gravidez, acreditando que aquilo ali realmente vai acalmar o bebê, que o bebê possa nascer uma criança um pouco mais tranquila. Isso realmente pode surtir algum tipo de efeito? Olha, pode surtir no sentido da criança estar familiarizada
Eu vejo assim, por exemplo, o parto é um momento muito estressante para a criança, é uma diferença muito grande ela sair do útero e entrar no nosso mundo, né? Porque ali ela está basicamente protegida ali dos sons, das luzes, né? É uma coisa mais tranquila, né? Então, de repente, ela chega num mundo cheio de estímulos, com pessoas falando e aqueles rostos estranhos. Então, se a mãe costuma colocar uma musiquinha durante a gestação e depois retoma aquela mesma musiquinha com ela nesses períodos estressantes em que a mãe percebe que ela está angustiada, chorando, normalmente a criança ela remete àquele ambiente gostoso que ela vivia e ela vai acabar se acalmando. E depois do nascimento da criança, aí existe algum passo a passo, algum tipo de cuidado especial para se tomar? Olha, passo a passo não existe, mas assim, basicamente existem algumas necessidades que a criança ela precisa ser satisfeita, né? Então, o que ocorre muita confusão, assim, os pais acharem que eu não posso satisfazer meu bebê, senão ele vai ficar muito mimado, ele vai acabar ficando mal acostumado. Nesses primeiros meses de vida, isso não é possível acontecer, e é uma necessidade mesmo do bebê ser atendido nessas necessidades. Porque ele precisa aprender que este mundo é confiável, né? Porque antes ela não precisava fazer nada para ela receber o alimento, para ela estar quentinha, para ela estar bem, né, no útero. E a partir do momento que ela nasce, ela já tem que chorar, ela já precisa fazer alguma coisa para demonstrar que alguma coisa não está bem. E se ela não for atendida, o que vai acontecer? Ela vai acabar, pelo contrário, que muitas vezes os pais pensam que ela vai ficar mais chorona, ela vai acabar ficando mais chorona se ela não for atendida, né? De alguma maneira vai tentar chamar exatamente, a atenção. Aquele problema que ela certamente não sabe nem o que está sentindo, nem como resolver. Exatamente. Então, os pais, realmente, nesse primeiro ano, precisam atender quase que prontamente os seus apelos, digamos assim. Aí, a partir do segundo, terceiro ano, já muda um pouquinho, porque os pais já têm que ter um pouco mais de jogo de cintura para não atender tão prontamente e muitas vezes não atendê-la mesmo, porque existem coisas que a gente não pode permitir, aí já começam os limites, já começam as regras, né, que precisam ser apresentadas pelos pais, né, e que é também uma necessidade da criança para que ela se desenvolva, né, bem emocionalmente. Isso, de alguma maneira, tem sido problemático para os casais hoje em dia? A questão de colocação de limites? De colocação de limites e até desse acompanhamento aí nos primeiros anos. Isso é claro para as pessoas, de uma maneira geral, por exemplo, a importância disso? Olha, eu acho que a maioria não acaba... Claro, hoje em dia existe uma informação muito maior sobre isso, né? A maioria dos pais sabe, mas muitos pais eu ainda encontro, assim, que muitas vezes coisas básicas mesmo acham, não sabiam, não acreditavam que seria importante estar, por exemplo, em vez de deixar a criança na frente da televisão, estar interagindo com ela, brincando e conversando. Essa questão de conversar também, uma informação muito comum é de que, por que eu vou conversar com o meu bebê se ele ainda não fala, ele ainda não sabe falar, ele não vai compreender o que eu estou falando. A repetição é importante para o bebê? Com certeza. Não só dentro da rotina, mas do contato do pai e da mãe com a criança também? A maneira dele assimilar essa preocupação, esse carinho dos pais? A repetição do... Uma brincadeira que sempre faça... O bebê, naturalmente, já demonstra esse prazer na repetição, né? Então, ele, por exemplo, ele gosta de um personagem, ele quer sempre aquele personagem, ele gosta daquele desenho específico, ele repete. Então, os pais mesmo que têm essa sensibilidade, eles percebem isso, eles acabam mesmo fazendo uma repetição de uma brincadeira que deu certo, que a criança deu uma gargalhada, que ela se sentiu bem, então os pais acabam fazendo, e aquilo para a gente às vezes puxa, mas de novo ela quer isso, e realmente é uma necessidade que ela realmente é através dessas brincadeiras que ela vai estar crescendo intelectualmente, emocionalmente. Ok. Que tipo de trabalho que pode ser feito, por exemplo, com os casais, nesse sentido, assim, para dar um assessoramento, para dar um pouco mais de tranquilidade até? Que não é fácil, né? Principalmente acho que no primeiro filho, a inexperiência ela pesa muito sobre o casal, né? É verdade. Eu e mais duas colegas, nós projetamos um curso para esses pais, digamos, de primeira viagem, ou mesmo que não de primeira viagem, mas que estão mais interessados em saber, né, sobre o desenvolvimento da criança. Justamente para abordar essas questões, porque são inúmeras, né, questões assim então
os pais podem mesmo se informar, né, através de livros e outros caminhos, mas também através de cursos, próprios cursos de gestante, eles abordam bastante essa questão hoje em dia, né, esses cursos que são oferecidos por hospitais, né. Existem vários caminhos aí, né. Tá certo. Mais uma vez, quero agradecer a sua presença ao vivo aqui no nosso estúdio de jornalismo. Muito obrigado.